O nome completo é grande, é Yuri Amaral de Barros Coimbra de Araújo. Mas eu gosto de usar só Yuri Amaral. Data de nascimento. 27/7/87. Formato de publicação. Por enquanto é online. Aí depois eu quero fazer algumas coisas impresso também. Qual foi o primeiro quadrinho e o ano? O primeiro quadrinho eu tinha 12 anos de idade e a minha avó ainda tem o xerox dele. E qual foi o último e o ano? O último é agora, 2015, O Menino que Não Sabia Voar. E quantos já foram publicados? Eu tive um blog em 2010 que eu publicava várias tirinhas nele. E antes disso eu fiz alguns projetos que nunca saíram da gaveta também, mas assim, tipo, de publicação tinha esse blog que foram umas 3, 4 histórias publicadas além de tirinhas diárias, semanais, e teve também um roteiro que especificamente não foi publicado, mas eu e uma amiga a gente montou e mandou pro Maurício de Souza na esperança de que um dia ele chamasse, mas nunca chamou. Na verdade chamaram pelo roteiro dela, né? Mas não chamaram para o desenho, então... Mas foi uma experiência bacana também, mas... E agora é um menino, né? Então acho que no total aí foram uns 3 ou 4 blogs, alguma coisa do tipo. Eu queria que tu falasse de todas as referências, assim, que te inspiram, de modo geral, na tua produção. Bom, eu gosto muito de literatura fantástica. Então, uma referência especificamente que eu carrego comigo é a trilogia do Mundo de Tinta, que é o Coração de Tinta, Sangue de Tinta e Morte de Tinta, da Cornélia Funke, que ela é uma escritora alemã. A maneira que ela conta a história me influenciou muito, porque o final não é o que a gente espera, tipo, então eu acho que justamente essa questão assim da... Eu sempre esqueço a palavra. Quebra de expectativa. Quebra de expectativa. E outra coisa que eu gosto muito também, outra história que eu sempre procuro rever é o Fullmetal Alchemist Brotherhood, que tipo o que mais me fascina nessa história é que eles nunca estão sozinhos, assim, é sempre tipo as pessoas juntas fazendo alguma coisa, que é mais ou menos a mesma coisa que acontece em Coração de Tinta. Então todas as histórias que eu gosto, as coisas que eu vejo, geralmente tem essa questão do grupo trabalhando junto. De música eu gosto, eu sou muito aberto a possibilidades, assim, uma época eu gostava só de música japonesa, depois passou a adolescência, daí eu comecei a ouvir mais rock, pop, mas eu gosto muito de ouvir músicas, original soundtrack, né, de algumas histórias, de alguns filmes e tudo mais, que a cabeça meio que viaja numa outra sintonia, assim, com o que você está criando, assim. Mais ou menos isso. Cinema... Eu gosto de boas histórias, mas a gente só descobre se é boa depois que a gente termina de ver o filme, né? Então é um pouco difícil de dizer, mas eu gosto de experimentar coisas novas. Assim. Se pudesse publicar um quadrinho que já existe, qual seria? É uma pergunta bem difícil. Tem vários, na verdade, que são muito legais, assim, um que eu gosto muito, particularmente, assim, que eu sou muito fã, é o Riot. Eu sou fascinado pelo trabalho dele. E eu gosto muito de ter acompanhado esse desenvolvimento do trabalho dele, quando ele começou e hoje. E uma coisa que eu sempre reparo no trabalho dele são as mãos. Que ele sempre falou que ele não gostava de desenhar à mão, e daí ele botava armas no lugar, ou fazia tipo as mãos escondidas, umas coisas assim, e depois ele foi aprendendo a desenhar, assim, tipo, e ele desenvolveu o traço dele dentro daquilo que ele acreditava. Outro que eu gosto muito é o Contratempos Modernos também, do Rodrigo Chaves, assim, que são dois quadrinhos, assim, tipo, que eu acompanho há muitos anos e que eu gostaria de ter publicado, porque são muito legais. O senso de humor, o traço, de impresso, um recente que me deixou bastante encantado foi o do Bidu, que foi feito pelo Maurício 50 anos e tudo mais, assim, aquela coleção especial. Aquele do Bidu também, porque é só desenho, assim, tipo, e é só a imagem e a maneira que ficou trabalhado muito poético, as cores e aquilo me deixou fascinado também. Acho que é isso. Tem alguma outra coisa que eu provavelmente vou lembrar depois, assim, putz, esqueci, eu podia ter falado isso. Mas eu acho que de primeira instância são esses. E por que quadrinhos?
outra pergunta bastante capciosa. Os quadrinhos, eles são... Acho que eles encantam a gente e, tipo, deixam, por exemplo, a galera da literatura irritada, porque eles conseguem mexer com muita coisa, em quem faz e em quem lê. Tipo, ele sempre foi considerado uma literatura marginal, né, por assim dizer. Tipo, e eu acho que esse vem um dos encantamentos, assim, né? Tipo, quando a gente é criança, a gente não gosta de... Tipo, você pode ler quadrinho enquanto você é criança. Você vai crescendo, vão falando, não, isso é coisa de criança, isso é coisa de criança. E daí, acho que meio que soma aquele... meio que inconsciente, subjetivo, um sentimento de, não, já que não pode, eu vou continuar, sabe? E meio que... Porque mistura desenho, mistura texto e mistura a combinação dos dois, assim. Então, tipo, as possibilidades, elas são vastas. E cinema é muito caro, vídeo é mais difícil, então o quadrinho ele acaba sendo um caminho de construção que permite muita coisa. Eu queria que você falasse um pouco da sua cena local, assim. Da cenário local da cena local de quadrinhos, o que você acha, quem são as referências aqui. O cenário local ele já foi um pouco mais efervescente, assim. Agora o pessoal meio que deu uma esfriada, porque algumas pessoas foram embora, parou de... tipo, como eu estava comentando com vocês antes, assim, tipo, a área de cultura na cidade está um pouco balançada, então... a área de produção cultural, no caso, né? E tem nomes aqui na cidade que produzem quadrinhos muito bem, que fazem um trabalho excepcional. E tem uma galera que desenha e que parou de fazer quadrinhos e se focou em outra coisa, ou tem uma galera que montou um estúdio. Então existem, mas a gente ainda é muito isolado, né? Tipo, a gente já tentou dialogar, mas aí depois houve um hiato e eu acho que esse ano possivelmente existe alguma articulação novamente. Tendo em vista, por exemplo, a própria Unila, que traz muita cabeça nova para a região. E Foz do Iguaçu, a fronteira, é um cenário que permite muita coisa, né? Mas tem que esforçar muito, assim, pra espremer muito para fazer todo mundo se mexer. Essa fronteira, essa tríplice fronteira, ela ajuda a você conhecer quadrinistas latino-americanos? Ou... Pois é, essa é uma pergunta... que gera bastante debate aqui na cidade em diversas áreas, né? Tanto na parte de economia, na parte cultural, na parte de educação, na parte política. E o que existe aqui na região é um discurso de integração, né? Mas não existe uma integração de fato, né? Inclusive a implantação da Unila, que é uma tentativa também de fortalecer esse discurso e colocá-lo na prática de expandir as possibilidades com os outros países e com a América Latina de maneira geral. Mas, por exemplo, existem muitos estereótipos aqui na cidade ainda. Tá? O pessoal é muito resistente, tipo, até por uma característica do próprio Brasil, de ser resistente a se entender como parte da América Latina. Né? Então, vamos supor aqui, o pessoal vem e vê a Cidade do Leste, não vê a Cidade do Leste, vê o Paraguai e não vê o Paraguai como um país, vê o Paraguai como um centro de compras. Né? Tipo, a Argentina vê a Argentina como um centro de boemia. Você vai lá para beber, comprar vinho e não existe também uma aproximação muito assim, forte, por exemplo, do Brasil com a Argentina, aqui na fronteira. Existe mais do Brasil com o Paraguai por causa do comércio, da Itaipu e tudo mais. Mas, e quando isso vem para a área mais cultural, literária... Por exemplo, na área de literatura existe diálogo. Os produtores, os escritores locais dialogam bastante com os escritores da região, mas ainda assim é um discurso muito tímido, porque não existe, de fato, um fortalecimento de práticas constantes para aproximação. Então, são vários fatores que influenciam essa situação em especial. Assim. Então, é muito difícil ter uma resposta assim, que sane a dúvida, por exemplo. Aqui tem muita influência árabe também, né? Tem. Isso mexe também um pouco com o quadrinho, com a cena cultural ou não? Mexe, mas, por exemplo, mexe em outras áreas, né? Porque a gente tem produções árabes de quadrinhos que são fantásticas. Você pega Persepolis, você pega o Paris de Zara. Então, são duas referências assim, que são importantes para a cultura árabe. Mas eles estão aqui, mas eles participam, por exemplo, tem muitos restaurantes árabes, eles participam muito do comércio,
Existe uma visão muito errada também que, tipo, que a mídia vende de Foz do Iguaçu em relação aos árabes também. Então é meio que como que estão aqui, mas é todo muito isolado, sabe? E seria muito bacana se existisse essa influência de fato. Então são perguntas bastante complicadas, assim, tipo, não tem como a gente conseguir elaborar um pensamento em pouco tempo. Mas existem muitos textos sendo produzidos, muita pesquisa, principalmente... eu falo de novo da UNILA porque é o objetivo dela aqui, né, enquanto universidade, de debater esses discursos que se cruzam por aqui, basicamente. Mas debater essa influência é complicado, porque não... Como eu disse antes, ela existe num discurso. Na prática, ela já é um pouco mais abstrata.